Você se considera uma pessoa aí com muitos hábitos negativos? Talvez é fumar, talvez seja beber, ou de repente comer muito doce, ou procrastinar, ou não fazer atividade física, não cuidar de você, não cuidar do teu corpo, ou de repente é passar aí no Netflix uma boa parte do dia sabendo que isso não está te trazendo todos os benefícios que você gostaria. Se você é essa pessoa, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai começar a entender aqui como fazer mudanças de hábito, ou seja, trocar hábitos que são negativos por hábitos mais positivos na nossa vida, que façam com que a gente se sinta de verdade realizando mais, em mais bem-estar e, claro, para que a gente se direcione aí rumo à felicidade que a gente busca a partir aí de todas as mudanças comportamentais que a gente implementa na nossa vida. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao Descomplicando com a Fran. O objetivo desse canal é de verdade fazer o que o nome dele mesmo já sugere, que é descomplicar. Quer descomplicar o processo de mudança, quer descomplicar um pouquinho aí as implementações, as coisas novas que a gente quer colocar dentro da nossa vida. E a minha motivação para esse canal vem dos meus atendimentos no consultório, porque no geral as pessoas chegam no consultório acreditando que terapia é difícil, acreditando que mudar é difícil, que fazer a vida ser mais leve, ser melhor é difícil, que abandonar ali alguns hábitos muito negativos é muito difícil. E no geral, quando a pessoa compreende o processo, ela entende que não precisa ser assim tão difícil e que no geral é muito mais difícil você não implementar mudanças na tua vida do que você implementar essas mudanças. E esse é o objetivo do canal, é ajudar você a trilhar aí a tua caminhada rumo ao teu bem-estar, felicidade, enfim, o que você deseja conquistar de uma forma mais simples, de uma forma mais leve. Quando você consegue entender o processo e ter ações claras para implementar as mudanças que são necessárias de serem implementadas, a coisa flui, o negócio acontece. E é isso que a gente vai estar trabalhando aqui no canal. Então, eu vou estar sempre abordando aqui um tema específico de forma descomplicada para que você possa entender a respeito desse tema e logo em seguida a gente vai trazer ações coerentes, porque é o que eu sempre digo nos vídeos, digo no consultório, digo para as pessoas que eu conheço que refletir é ótimo, mas só refletir, ou seja, ficar pensando acerca da nossa vida e não agir, não faz nada acontecer, né? É a mesma historinha do pensamento positivo faz milagre, não faz, né? Experimenta ficar aí pensando positivo, que vai cair um bolo de chocolate no teu colo, experimenta ver se ele cai, ele não cai, de repente você precisa levantar para ter alguma ação, talvez é pegar ele na geladeira, talvez é ir na padaria comprar, talvez é botar a mão na massa e realmente fazer esse bolo, ou seja, o pensar ele nos auxilia a nos direcionar, impulsionar, agora a ação é a ideia do arregaçar a manguinha e colocar a mão na massa. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje. Porque o nosso tema de hoje é troque hábitos negativos por hábitos positivos. A gente vai estar aqui descomplicando mudança de hábito. E aí, Fran, o que é esse tal de hábito, né? Me ajuda a entender esse negócio de um jeito descomplicado. Então, hábito nada mais é do que os comportamentos que a gente tem e que já são tão enraizados em nós que a gente faz de forma automática. É aquilo que a gente já nem pensa mais para fazer. A gente simplesmente tá lá fazendo e se tornam os nossos hábitos aí da vida. Eles sempre estiveram ali? Não. A gente treinou para colocá-los ali. A boa notícia é que se você treinou para colocar um hábito ali, que talvez é um hábito ruim, você pode treinar da mesma maneira para colocar um hábito mais positivo, mais valoroso, que te traga aí resultados mais favoráveis. Então entender hábito é muito importante, né? Quais são as coisas que eu tenho feito repetidas vezes na minha vida? O que isso me gera, né? Quais são de verdade os hábitos que eu hoje entendo na minha vida que são hábitos negativos, que são hábitos que me mantêm no mesmo lugar e todos nós, sem exceção, temos um ou outro hábito que não é bacana, que não nos impulsiona, que é negativo e que a gente está ali tentando mudar, né? O que no geral as pessoas tentam mudar? Que tentar já não é uma palavra bacana. Se a gente for olhar dentro da programação neurolinguística, quando você usa o tentar, é de verdade o que você faz. E tentar não é conseguir, tentar não é fazer. Tentar é tentar. Então, eu tentei. Você viu que eu não consegui, mas eu tentei? Essa é a ideia do tentar. Então, se você acha que faz sentido para você, já veio aí, ó, uma dica bônus de programação neurolinguística. Arranca o tentar da tua vida. Os meus pacientes já sabem disso. Eu digo, olha, aqui nesse consultório é proibido a gente usar o tentar. Aqui a gente não tenta, aqui a gente faz. Que só isso já muda muito aí dentro da nossa comunicação. Mas o que no geral acontece? As pessoas tentam mudar, né? Já começam aí na verbalização errada, mas elas, no geral, querem mudar tudo de uma vez só. Né? Quando a gente quer implementar mudança na nossa vida, a gente quer, dar um giro muito louco, mudar tudo que a gente acha que está errado. E aí, no geral, a gente se sustenta naquilo ali 1, 2, 3 dias, os muito persistentes, talvez uma semana, e acabou. Por quê?
Porque o nosso cérebro trabalha o tempo todo para economizar energia. Então, se a gente for falar de uma forma bem simples e bem descomplicada, é como se o tempo todo ele quisesse que você ficasse assim, só em casa, deitadinho, sei lá, assistindo Netflix e comendo uma pipoquinha. É mais ou menos essa a ideia do nosso cérebro. Ele diz, viu? Não faz, né? Tá bom já, deixa assim, porque ele quer que você fique ali com a tua energia guardadinha, intacta. Na ideia dele, se você implementa muitas coisas, você tá gastando uma energia além. E como ele tem lá as nossas raízes na nossa história, né, de verdade lá atrás era isso, a gente precisava dormir muito e comer para que a gente pudesse fugir ali dos bichos ferozes ao nosso redor e dos perigos para que a gente se mantivesse vivo. E aí essas raízes são muito fortes em nós até hoje. Por isso que o não fazer nos parece muito mais fácil do que o fazer, né? E aí eu não vou dizer nem que é fácil ou difícil, eu vou falar do necessário, do crucial, do que é importante para a nossa vida, né? É importante na nossa vida que a gente implemente as ações que precisam ser implementadas para que a gente de verdade tenha uma vida de valor, para que a gente de verdade chegue lá no final e diga, bah, me orgulho pra caramba de tudo que eu fiz, né? Para que a gente não corra o risco de chegar lá e dizer, nossa, se eu tivesse feito isso aqui, ou se eu tivesse feito assim, ou se eu tivesse pelo menos tentado, né? Então é para isso que eu trabalho todos os dias, é para isso que eu gravo esses vídeos, é para que a gente entenda que é possível sim, que a gente pode implementar todas essas mudanças, mas a gente precisa entender como fazer esse negócio e no geral é no passinho. A gente precisa tirar o romantismo aí das mudanças. Não tem romantismo, não tem botão mágico que você aperta e simplesmente os teus hábitos negativos viraram hábitos muito positivos e você tá feliz e sorridente, né? Se você quer implementar mudança, o negócio é arregaçar a manguinha, né? O primeiro arregaçar de manguinha já é você ficar aqui no vídeo até o final. Eu acho muito interessante que as pessoas ficam horas assistindo coisas aleatórias. E tá tudo bem, eu não tenho nada contra isso. Mas isso nos diz muito em relação às mudanças comportamentais, porque às vezes a pessoa olha um vídeo de desenvolvimento pessoal com questões muito pertinentes que podem agregar na vida dela e de repente esse vídeo tem 30 minutos, 40, 60 minutos e a pessoa não para esse tempo para assistir esse vídeo que traz a mudança que ela deseja, né? E de novo a gente entra até lá no nosso cérebro, a gente entra também nos nossos hábitos, né? O que o hábito busca? Ele busca o tempo todo prazer, né? Um prazer imediato. Então, eu faço assim, deu boa, já resolvi, tá bom, né? Então essa é a ideia. Mas Fran, então como é que a gente entende aí esse negócio de hábito? Então o que são hábitos eu já expliquei para você, são esses comportamentos que a gente faz aí de forma automática, de forma repetitiva na nossa vida, eles ficam enraizados e numa boa parte das vezes a gente tá fazendo, não sabe nem por que a gente tá fazendo, mas a gente se mantém fazendo. Então como é que um hábito se forma dentro de nós? A gente tem 3 pontos que são muito importantes. O hábito ele se forma através de um gatilho, que vai gerar um comportamento, que vai nos gerar uma recompensa. É assim que funcionam os hábitos. Então, o que é o gatilho, Fran? Gatilho é uma ação inicial que me dispara para ter o comportamento X que vai me levar à recompensa Y que eu desejo conquistar. Então, de repente, a minha recompensa é o bem-estar. Tá bom, mas daí então eu tava aqui me sentindo mal, eu tava triste, daí eu, enfim, comi um chocolate, né? Daí o meu comportamento foi o chocolate. E aí eu fui lá para a recompensa, ai, que bem-estar que esse chocolate me gerou, né? Explicando aqui de uma forma bem simbólica, mas eu vou trazer outros exemplos para a gente entender. Mas nesse primeiro momento é importante que você entenda que um hábito se forma através de um gatilho, ou seja, é algo que vai disparar o comportamento em você. Depois disso você vai para a parte do comportamento, você vai ter a ação coerente com o que aquele gatilho disparou em você. E por último, o que você vai ter em termos de hábito é a recompensa, né? A gente trabalha, o nosso cérebro trabalha pela recompensa, especialmente pelo prazer imediato, e existe todo um sistema de recompensa no nosso cérebro que é acionado, né, quando a gente tem aí esses comportamentos que no geral a gente deseja abandonar, mas a gente fica ali refém deles. Então é importante a gente começar a entender esse sistema. Eu escutei de uma forma muito clara e ficou muito bacana o exemplo do Pedro Calabres, que é o exemplo que eu sempre uso no consultório, uso com os pacientes, porque ele ficou de verdade bem transparente, é o exemplo que eu vou usar aqui com você. Então, Pedro Calabres, falando ali em algumas das palestras dele sobre gatilhos mentais, ele disse, vou usar um exemplo pessoal, né, ele usou um exemplo particular dele, e ele disse, olha, eu chego sozinho, sei lá, chegava em casa 11h30 da noite, muito cansado, tal, e eu deitava no sofá, muito cansado, sentia que o mundo tinha desabado ali nas minhas costas e com muita fome, eu não tinha força para levantar do sofá, eu pedi uma pizza. E o que aconteceu nesse período? Eu comecei a ganhar muito peso porque esse comportamento começou a se repetir. Porque ele chegava muitas vezes em casa com o mesmo cansaço, se jogava no sofá, pedia pizza e, claro, devorava ali aquela pizza, né? E ele disse, eu fiquei muito incomodado com isso, se eu não me engano aí, se eu não erro no valor, ele engordou acho que uns 12 quilos.
E se você não conhece Pedro Calabresa, ele é um cara magnífico que trabalha fortemente a questão da neurociência e traz aprendizados bem bacanas. E só para te dar aí o direcionamento de quem é que eu tô falando, né? E aí então ele percebeu ali, começou a ganhar peso, enfim, e começou a ficar muito desconfortável com esse ganho de peso, né, incomodado e tudo mais, e ele disse, preciso mudar esse hábito, né, de chegar em casa, largo a mochila, me jogo no sofá, peço a pizza e assim me mantenho dentro do mesmo ciclo, né. E aí ele começou então a observar qual era o gatilho, o que me dispara de pegar o celular e pedir, porque no geral, a gente quando quer mudar um hábito, a gente vai lá para a pontinha do iceberg, então a gente ia pensar assim, né, uma boa parte das pessoas pensaria, é só eu não pedir a pizza, ok? Mas como é que faz para só não pedir a pizza? Você fica ali sentado, com fome, olhando para o celular, você vai pedir a pizza, né? Você vai trabalhar para suprir ali o teu sistema de recompensa. Então é importante que você vá um pouquinho antes. Então um pouquinho antes, o que está acontecendo que eu preciso modificar essa disparada do gatilho de pedir a pizza, por exemplo? Então ele observando ali todos os passos que ele dava ao chegar em casa, ele descobriu que o gatilho dele era o sofá. Como assim, Fran, um sofá? Que negócio é esse, né? Ele disse, eu chegava em casa, largava a mochila ali mesmo e me jogava no sofá. E quando eu me jogava no sofá, eu sentia que o mundo tinha caído nas minhas costas, eu não tinha força para mais nada, né? Não conseguia ir na cozinha preparar alguma coisa mais saudável, eu pegava o celular e pedia a pizza. Então o que acontecia? Na hora que ele sentava no sofá, é que ele de verdade sentia todo aquele cansaço chegando. Logo, já não tenho força para mais nada mesmo, vou pedir a pizza para não morrer de fome, né? Então ele disse, quando eu descobri que o meu gatilho era o sofá, eu já não precisava mudar esse ciclo inteiro. Eu precisava mudar só aquele pequeno ponto, que era a questão do sofá. Então, o que ele entendeu? Né? Ele disse, eu preciso começar a chegar em casa e driblar a chegada no sofá, porque senão eu vou acabar sempre pedindo a pizza e vou ficar prisioneiro desse mesmo hábito. Então, ele chegava em casa da mesma maneira, largava a mochila no mesmo lugar, mas ao invés de eu correr e me jogar no sofá, eu corria primeiro para a cozinha. Quando eu corria para a cozinha, eu preparava alguma coisa um pouquinho mais saudável para comer, voltava para o sofá, porque aí eu já podia. Porque aí eu já não tinha ali mais o risco de pedir a pizza, porque eu já tinha algo ali saudável para comer. Então a ideia do gatilho é essa, eu preciso entender um pouquinho antes o que está acontecendo desses comportamentos, né? Comer, por exemplo, né? Eu tenho muitas pacientes que reclamam, eu não consigo, quando eu vejo já estou comendo, né? Tá, mas o que está acontecendo um pouquinho antes com você? Quais são as sensações, né? O que isso gerou em você, em que lugar que você está? Todas essas são perguntas que a gente precisa entender, a gente precisa de verdade se dedicar aí a fazer as pazes com os nossos maus hábitos primeiro, que é, deixa eu entender esse negócio, por que isso aqui está acontecendo comigo, por que eu estou agindo desse jeito, para que a gente consiga de verdade implementar ações mais positivas dentro daquilo ali. Então, o primeiro passo para a gente mudar hábitos negativos para hábitos mais positivos. Perceba quais são os teus gatilhos, o que está disparando em você aí essa ação específica, né? Será que é uma fala? Será que é um pensamento X que eu sempre tenho? Será que é um horário? Será que é um local? Né? O que eu consigo observar dentro desse processo de gatilhos? Eu tenho um exemplo simbólico muito bacana de uma paciente que tinha questão do fumar. E aí ela me dizia, Fran, eu tô fumando muito mais do que eu fumava, meu trabalho tá bem estressante, tá bem cansativo, e eu toda hora parece que tenho que fugir e vou lá pra fora e fumo um cigarro, né? Então o que é aquilo ali? Será que é o cigarro que está gerando o bem-estar que ela procura ou será que é a fuga? Será que é o fato de repente sair do ambiente que está tumultuado, poder ir lá fora, sei lá, tomar um ar, espairecer um pouco, dar uma respirada para depois voltar, teoricamente, com as baterias um pouco mais recarregadas, né? Então quando você começa a olhar, fazer leituras coerentes acerca dos teus hábitos, é isso que você começa a perceber e foi isso que ela começou a perceber, né? Então quando eu falo da troca do hábito negativo por hábito positivo se você já entendeu, então de repente ela conseguiu compreender ali que não é o cigarro, né? Eu não preciso ir lá fora para fumar, mas de repente eu preciso ir lá fora. E aí, o que eu posso fazer lá fora? Talvez eu possa tomar uma água, talvez eu possa conversar com alguém. Qual é a troca que eu posso embutir ali dentro desse sistema, dentro desse ciclo, dentro desse processo que se apresenta para mim, para que eu de verdade possa ter resultados mais positivos e favoráveis, né? No exemplo do Pedro Calabresa, o que foi o hábito negativo pelo positivo? O negativo tirei a pizza que está me engordando, me fazendo mal aqui, e coloquei algo saudável que eu simplesmente fui lá e preparei antes que o meu gatilho fosse disparado. Então é isso que é fundamental que você faça aí dentro das tuas mudanças de hábito, que você comece a perceber
O que te dispara? Eu costumo brincar com os pacientes que eu digo assim, volta um pouquinho, volta um pouquinho. É como se você estivesse voltando ali a fita, quem é da época da fita, né? Caramba, olha nós aqui entregando a idade, bora lá na fita, né? Volta um pouquinho, vai olhando ali para todos os passinhos que você deu e entenda o que é que estava acontecendo, o que eu estava pensando, o que estava rolando, como é que era o ambiente, para que você comece a modificar só aquele pequeno detalhezinho, né? De repente, Fran, é eu comer. Daí eu sento lá na cozinha e, enfim, abra o armário e começo a pegar ali, né, tudo que eu quero comer naquela hora, mas eu tô, sei lá, fazendo uma dieta muito louca lá para emagrecer, sei lá quantos quilos, eu não poderia estar comendo isso. Ok, então vamos começar a entender. Por exemplo, as coisas de repente estão todas ao alcance da tua mão. A gente precisa se ajudar na mudança de hábito. Se tá tudo ao alcance da tua mão, tá muito mais fácil você pegar do que você não pegar. Então você precisa de verdade facilitar as coisas para você, de repente tirar do teu campo de visão, auxilia muito, né? Até o cigarro, por exemplo, se você tem 3 carteiras ali disponíveis para você e de repente você tá ali num momento de boa, sei lá, você fuma tudo, talvez, né? Tem gente que fuma muito mesmo. Eu não sei qual a tua realidade aí vendo esse vídeo, mas é muito maluco. Às vezes, recebendo no consultório, pessoas dizem, Fran, eu fumo 4 cigarros por 4 carteiras. Eu não consigo parar, né? E é muito, de verdade, é muito intenso. E aí a gente precisa trabalhar em o que é, qual é o sistema de recompensa que está sendo acionado ali, que está te gerando todo esse descontrole, enfim. É importante que a gente entenda que comportamento a gente pode controlar. Só que, reforço, exige treino. Você treinou para embutir esses hábitos ruins aí que você tem. Você não teve eles sempre. E aí, se você fuma, você não fumou sempre. Você não fumou desde que você era criança. E como que você supria os outros momentos sem o cigarro? Então é porque existe um jeito. E se você está no hábito negativo é porque você treinou para ele. Então a boa, ótima notícia sensacional é, se você treina para desenvolver um hábito negativo, você também treina para desenvolver um hábito positivo. O fato é que o negativo, entre aspas, num primeiro momento nos gera uma recompensa muito grande. Então, entender ali os gatilhos, começar a se observar dentro deles é fundamental. Fran, por que é tão difícil aí a gente conseguir mudar hábitos? No geral, porque o nosso cérebro trabalha pelo prazer imediato e quando a gente vai fazer uma mudança de hábito, a gente trabalha num prazer mais a longo prazo, né? Não é aquela coisa que fiz, uau, já estou me sentindo mega bem, né? Você faz, você refaz, você treina e você vai ali implementando, né, as novas ações para que você sinta. Mas no geral eu nem gosto de dizer que é difícil mudar. Eu gosto de dizer que é um desafio de observação, é um desafio de clareza, é um desafio de você facilitar aí as coisas para você, é um desafio de propósito, é um desafio de vida, de você observar quanto que o negativo agrega na tua vida e quanto que o positivo agregaria na tua vida. É a gente fazer realmente leituras mais coerentes aí acerca do nosso momento atual de vida e do que eu tô trazendo para ele, do que eu tô implementando aqui. Então, difícil, entre aspas, mudar, por isso também, e claro, porque o nosso cérebro trabalha, de novo, reforço, para economizar energia. Então, tudo aquilo que ele puder te manter ali paradinho, fazendo do mesmo jeito, ele vai manter, né? Se o nosso cérebro puder deixar a gente em casa, deitadinho, assistindo Netflix e comendo pipoca, ele vai fazer. Eu tenho pacientes que estão em processo de emagrecimento que elas dizem, eu sabia, Fran, que tinha uma explicação para eu só querer fazer isso na minha vida, então é culpa do meu cérebro, porque a gente adora colocar a culpa em alguém, né? Então é mais ou menos essa a ideia e a gente brinca muito em relação a isso. Mas a nossa tendência natural, ela já é mais dada à acomodação. Então, essa questão do difícil ou do desafio da mudança vem também pautada nisso. O que mais que é importante eu dizer para você? Então tá, Fran, como que eu implemento então? Né? Eu já entendi o que é esse hábito, eu já entendi que a gente precisa observar os gatilhos. Eu gosto de visualizar como um icebergzinho, assim, icebergzinho, né? Você no geral olha lá o hábito, ele é só a pontinha do iceberg, né? O resultado final ali que você está fazendo, ele é só a pontinha. Você precisa sempre estruturar a parte inteira do iceberg, olhar todo. O que tem embaixo disso aqui? Né? Eu estou olhando só essa pequena pontinha, mas o que está embaixo? E o que está embaixo é justamente, são os passos aí que a gente vai trabalhar, o que eu vou estar passando aqui para que você consiga implementar essa mudança. Então entenda que o teu hábito ele está sendo só a pontinha do iceberg e agora a gente vai começar a entender o que a gente precisa olhar embaixo dessa pontinha do iceberg para de verdade implementar as mudanças que são fundamentais aí na nossa vida. Então, primeira coisa, Fran, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para mudar hábito? A primeira coisa que você tem que fazer para mudar hábito é você perceber quais são os hábitos negativos que você tem.
Você já parou para pensar quais são os hábitos negativos aí que estão afetando a tua vida? O que de verdade você quer mudar em relação aos teus hábitos? O que está te incomodando? O que não está bacana? O que te traz prejuízos? Que no geral a gente fica só de olho no que traz de bom, mas prejuízo deixa pra lá, não vou pensar nisso, né? Uma pessoa que fuma, né, ela pensa, por exemplo, no que traz de bom. Ai, Fran, eu relaxo, me traz bem-estar, naquela hora eu consigo dar uma espairecida, enfim. Mas ela não para pra pensar que isso ali vai matar ela, que isso ali tá matando ela, né? Que tá destruindo, de repente, algum tipo de relação, que talvez está prejudicando a pele, as mãos, a unha, os dentes, a boca, né? Então, o que tá me trazendo de ruim? É importante a gente observar isso. E enquanto você não parou para de verdade entender aí os teus hábitos todos e quais são muito bons e quais não são tão bons assim, você não vai conseguir implementar mudança nenhuma. Então esse é o nosso primeiro passo que não dá pra gente fugir. Pega papel e caneta agora, ou anota aí no teu celular, enfim, dá um jeito de escrever esse negócio, para olhar a respeito de você, para se perceber, é importante. As pessoas no geral dedicam horas do dia delas para olhar a vida dos outros, para assistir Netflix, não que não seja muito bacana, é ótimo quando a tua vida de verdade está em equilíbrio, quando você está bem, quando você está se sentindo orgulhoso de você, quando você realmente está realizando aquilo que você precisa. Agora quando você está ali só assistindo a vida passar, e no geral não é nem a tua, é a dos outros, e quando você se der conta, a tua já passou, você nem viu, né? Aí é que o negócio pega, aí é que aperta. Então é importante que de verdade a gente se dedique para isso. Você, por exemplo, se está comigo aqui nesse vídeo até agora, isso já nos diz muito sobre você. Por quê? Porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Qualquer outra coisa que talvez não agregasse nada para você. Mas você decide estar aqui nesse vídeo. E sabe que é um vídeo de desenvolvimento pessoal, sabe que é um vídeo que vai te trazer aqui passo a passo, que você paga o preço de implementar e ainda assim você escolhe ficar. Então, parabéns por isso. E isso, de verdade, nos diz muito a respeito de você, das tuas percepções. Então, primeiro passo, se observa aí, pega papel e caneta, anota, escreve a respeito de você. Quais são os hábitos ruins que eu quero deixar para trás já, para ontem? Escreve aí. Depois que você escreveu, não adianta nada você saber quais são os hábitos se você não entender como é que esse troço está acontecendo dentro da minha vida. Então é importante que você comece a observar quais são os gatilhos aí que estão te disparando em relação a esses hábitos ruins, que estão jogando lá você para começar a ter esse comportamento do qual você não está muito contente. E aí, tem algumas perguntinhas para você responder. Por quê? Para te facilitar na percepção, para te facilitar a descobrir quais são esses gatilhos. Então, o que é muito importante? Primeiro, comece a reparar, pega lá o hábito negativo que você quer modificar, e aí você pensa, tá, mas onde que isso acontece? A primeira pergunta que você se faz, tá, onde? Onde que acontece? Porque a gente vai começar a clarear os porquês aí desses nossos hábitos. Então, aonde que isso acontece na minha vida, né? No exemplo simbólico lá dessa minha paciente que eu falei de cigarro, aonde? Ah, é no trabalho. Ah, legal, já temos um local aí que esse negócio dispara mais. Depois disso, você vai colocar que horas? Será que isso acontece o dia inteiro? Será que tem hora específica? Será que é só no café da manhã? É só no almoço? É só na janta? É só... Aonde que isso acontece e que horas? Quais são os horários que eu reparo mais esses hábitos aí enraizados se manifestando em mim? O estado emocional. Como que eu me sinto de verdade quando eu tô aí embutida aí dentro desse hábito? Então, qual é o estado emocional que gera em você? Então, lá no exemplo simbólico da paciente, então onde? É no local de trabalho, horário. É do horário X ao horário Y, que é o período de trabalho. E qual é o estado emocional? Quando eu saio me gera um bem-estar, me dá uma leveza, parece que eu recarrego as baterias e volto melhor, tá? Que mais? Com quem? Esse teu hábito aí, negativo, que você quer modificar, ele tá acontecendo com mais pessoas? Você tá sozinho, tá sozinha? O que tá rolando aí nesse entorno? E aí, depois disso, você pega ali um pouquinho da ação anterior, que é justamente a gente começar a capturar os gatilhos safadinhos que estão aí sendo acionados para a gente se manter nesses hábitos negativos que a gente não quer mais. Então, é de verdade agora, você depois de listar, de compreender quais são os hábitos que você quer mudar, é você entender esse hábito, é você fazer uma leitura, é você conversar com você. Né? O que está acontecendo aqui? Onde é que eu tô? Né? Por que eu sempre reforço esse hábito? Quais são os momentos da minha vida que eu percebo que eles estão mais intensos? Quem rói unha, por exemplo, né? Você rói um dia inteiro? Não, no geral, você rói unha em momentos específicos. Tem gente que diz, eu roo o dia inteiro. Eu digo, não, mas quais são os momentos de verdade que você sente que você está ali com a mão na boca? Né? Eu tive esse péssimo hábito quase de uma vida inteira de roer as unhas.
Eu comia quase o dedo inteiro, não sobrava praticamente nada, né? E aí sempre motivada pela ansiedade, ou tinha alguma coisa para acontecer, ou eu estava com muitas atividades, né? Então como é que eu tenho que... eu tenho que fazer uma leitura primeiro do que está acontecendo na minha vida, para depois eu poder encontrar um caminho, uma forma de resolver esse hábito ou de trocar esse hábito. Então, o que me gera quando eu tô, sei lá, roendo a unha? Me gera um pouquinho de conforto, né? Me gera um pouquinho de bem-estar, sei lá. O que é o prazer que tá vindo? Eu preciso reconhecer que prazer está sendo gerado ali. E aí, será que eu posso trazer esse prazer de uma outra maneira? E a gente começa a pensar, lá no caso da paciente do cigarro, tá bom, mas será que é o cigarro que tá te gerando esse bem-estar ou será que é a fuga? Será que é você poder sair um pouquinho, interagir um pouquinho? Então, o que a gente pode pôr no lugar de cigarro? Né? Às vezes você vai botar um chiclete no lugar de cigarro e tá tudo bem, porque você, da mesma maneira, conseguiu aquela sensação. O que mais? 3. Perdas e ganhos. É mais do que importante que você tenha a clareza. O que você ganha com esse hábito, o que você perde com ele. De novo, já falei lá da história do cigarro, mas o que eu ganho? De repente eu ganho bem-estar, porque eu tô aqui, sei lá, relaxando, eu tô aqui no meu momento, eu tô aqui quietinha. Mas o que você perde com isso? O que você de verdade perde quando você está fazendo isso? O que você perde nas suas relações? O que você perde em relação ao teu tempo? Redes sociais, por exemplo. Né? Péssimo hábito. É ótimo você estar lá, desde que você já tenha ali, enfim, organizado o teu tempo de forma a poder estar lá. Caso contrário, você está no prejuízo. Tá ruim para você. Né? Então, de repente, a pessoa passa lá um dia inteiro. Muito comum dos pacientes. Frão, entrei nas redes sociais para ficar 15 minutos. Quando eu vi, passaram 2 horas, passaram 3 horas. Né? Então, o que esse hábito está te trazendo de ruim? Porque, de repente, aquela sensação de bem-estar do momento ali, ela, enfim, é muito ínfima, ela é muito pequenininha comparada a tudo de ruim que esse negócio pode trazer para você, né? Quando você está nas redes sociais, por exemplo, e você está lá sem um propósito, você está lá aleatoriamente e você se perde no tempo, de repente foi tempo que você perdeu de produção do teu trabalho, de repente foi tempo que você perdeu de conexão com a tua família, de repente foi o tempo que você perdeu de, sei lá, tá na academia, tá fazendo uma caminhada, tá fazendo algo pela tua vida, por você, pela tua saúde, pelo teu bem-estar, e você estava ali assistindo a vida dos outros acontecer enquanto a tua tá estacionada, tá parada. Por isso é importante a gente entender hábitos, por isso é importante a gente implementar as ações, né? Significa que a gente não pode olhar redes sociais? Não, pode! E que bom que você está aqui, senão você não estaria vendo esse vídeo. Mas é importante que a gente tenha clareza do quanto tempo eu vou usar para isso, do quanto isso está me trazendo de benefício e de prejuízo. Então, faz um perdas e ganhos aí em relação aos teus hábitos. Nesse momento, você já tem quais são os hábitos que você quer mudar e você já respondeu as perguntinhas para entender um pouquinho mais sobre os gatilhos. O que eu preciso mudar aqui dentro desse hábito de verdade? Qual é a pequena ação, qual é o botãozinho ali que eu preciso girar para que eu de verdade tenha resultados mais valorosos. Então, depois disso, perdas e ganhos, o que eu perco com isso, o que eu ganho com isso, faz uma lista aí. Depois disso, é importante que você tenha razões fortes para mudar. Porque sem razão forte a gente não muda nada. De verdade. A gente precisa de uma razão forte para mudar. Então, por que é importante para você mudar esse hábito? O que muda na tua vida? O que muda nas tuas relações? O que muda no teu trabalho, na tua produtividade? Se você de verdade consegue transformar e modificar esse hábito. Então, desenvolva dentro de você porquês fortes. Porque eu brinco com os pacientes que eu digo, tem que ser uma questão de honra. E por que tem que ser uma questão de honra? Para que você de verdade faça. É um compromisso que você assume com você. Porque no geral a gente assume o compromisso com o chefe, com o amigo, com o vizinho, com o papagaio, e a gente vai lá e cumpre esse compromisso. Agora, quando a gente assume um compromisso com a gente diz assim, deixa para depois, né? Como se a gente não fosse extremamente importante, fundamental na nossa vida. E a gente está sempre deixando para depois. Então, não deixa para depois a tua mudança de hábitos. Começa já, começa hoje. Porque de verdade, se você começa hoje, daqui a um mês você nota diferenças, daqui a um ano, Jesus amado, é sensacional e gritante. Agora, se você não fizer nada, você vai continuar exatamente do mesmo jeito e talvez vai continuar insatisfeito, incomodado aí e não vai ser bacana, tenho certeza. Depois das razões fortes, procura sensações semelhantes. De novo, a ideia do cigarro, estou usando sempre o mesmo exemplo para não virar uma salada de fruta, tá? Então, aquela coisa, qual é a sensação que isso está me gerando? Qual é a recompensa? A recompensa é o bem-estar, a recompensa é que eu volto com mais energia, a recompensa é que eu volto mais desperta. Legal! Então, será que se eu sair lá fora e fizer 10 polichinelos, não vou ter a mesma sensação? Falando de uma forma bem simbólica, mas sim, de verdade é isso. Agora, você pode sair lá fora, fazer 10 polichinelos e viver melhor e voltar com a mesma sensação, você prefere sair lá fora e detonar com a tua vida fumando mais um cigarro, mais 2, mais 3, talvez? Pensa sobre isso e desenvolve as tuas razões fortes e busca aí as sensações que são semelhantes. Uma outra coisa que é mega importante, facilite o teu processo de mudança. Porque eu já falei lá no começo, mas quando a gente quer mudar tudo na mesma hora.
Não vai dar, não tem como. Teu cérebro trabalha para economizar energia, ele não vai te ajudar. Então comece no passinho, facilite as coisas para você. Não pegue aí 10 hábitos negativos hoje e queira mudar os 10. Caso contrário, você vai começar hoje, talvez você até dê uns passinhos amanhã, mas daqui uma semana já desmoronou o negócio todo e não é esse o nosso propósito. Se você sair desse vídeo para mudar um pequeno hábito, só um, que seja assim, ó, o que você considerar o mais levinho, já valeu muito, porque já é um hábito negativo que você deixou para trás e que muito provavelmente você já embutiu um positivo ali no lugar. Então facilite as coisas para você. Se de repente você nunca fez uma atividade física na tua vida, não adianta nada você sair desse vídeo prometendo que a partir de amanhã você vai fazer corrida todos os dias. Você nem tem esse preparo físico, então, se você nunca fez nada. Eu te digo, ó, nem promete que você vai fazer alguma coisa todo dia. Começa no pequeno passinho, começa no passinho que você consegue dar e que o teu cérebro não vai te barrar tanto assim. Então começa se comprometendo, sei lá, vou fazer caminhada 2 vezes por semana. E aí quando você decide isso, não adianta só você decidir, né? Isso serve para todas as mudanças de hábito aí. Não adianta você decidir, você precisa decidir facilitar para você. Então o que você vai fazer nessa hora? De repente nessa hora você precisa, sei lá, já deixar tua roupa arrumada de noite ali, sei lá, do ladinho da cama, né? Se precisar dormir já com a roupa para você acordar nos dias aí correndo, também tá válido, não tem problema nenhum. Mas essa é a ideia. Você precisa facilitar as coisas para você. E facilitando, o teu processo inteiro de mudança se torna muito mais fácil, fica mais prático. Então lembra disso. Você precisa entender lá qual é o teu hábito negativo que você precisa modificar, você precisa responder sobre ele para entender quais são os gatilhos, você precisa desenvolver aí razões fortes para fazer essa mudança, você precisa de verdade minimizar, né? Ou seja, deixar fácil, deixar simples. Quanto mais simples você deixa, maiores são as tuas chances de sucesso dentro dessas trocas. E claro, você precisa manter. Porque não adianta nada você entender aí todos esses passinhos e você não manter eles. Então você precisa de verdade lembrar que é mão na massa, que é um dia de cada vez. Eu adoro trabalhar com os pacientes no só hoje. Eu digo, você não precisa vencer todos os dias, você precisa vencer só hoje. Então hoje acorde determinado aí, determinada a vencer do teu dia, a fazer essa troca de hábito. Sempre procure trazer algo bom para aquele momento que fica em branco. Que aí de repente, então eu tiro o cigarro lá daquele momento. Ok, mas eu coloco o que no lugar? Porque senão meu cérebro vai ficar ali desesperado, ele não tem nada para fazer a mudança de foco e ele vai se manter. Então essa é a ideia do nosso tema do vídeo hoje. Você tira algo que é ruim, primeiro fracionando, indo no simples, indo no passinho, e aí você entende qual é a sensação e coloca uma coisinha ali no lugar dessa. Então, na brincadeira simbólica ali do cigarro, né, porque claro que é um exemplo simbólico que a gente está usando aqui, é de repente a balinha, né? Então eu da mesma forma saí para comer a balinha que estava lá fora, ou eu fui comprar a balinha que fica do outro lado da rua do meu trabalho, e aí você deu uma respirada, mudou tua postura corporal, pá, e aí você volta naquela sensação prazerosa também. Então ter algo para fazer a mudança de foco é fundamental dentro aí do teu processo dessa troca de hábitos negativos por hábitos positivos. Lembra que um único passinho não vai servir para nada, você precisa dar um passinho todos os dias. É muito importante que quando você decide que não seja uma opção para você voltar atrás, né? Tem aquela frase, eu não sei o autor dessa frase, mas ela é verdadeira demais, eu gosto muito de usar ela nos vídeos, que é: se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Quantas vezes na nossa vida a gente tem que recomeçar uma série de coisas? Se você está recomeçando é porque você parou em algum momento. É porque em algum momento você desistiu. Então pare de desistir daquilo que de verdade vai fazer a diferença na tua vida. Pare de desistir daquilo que vai te trazer mais bem-estar, daquilo que vai te trazer mais saúde, talvez até mais vida, mais tempo de vida, porque quando você abandona alguns hábitos negativos, bebida, por exemplo, né, você acrescenta dias na tua vida, né? Então para pensar o quanto a tua vida é importante para você, né? O quanto de verdade eu consigo trazer de mudanças se eu só faço uma troca de um hábito negativo por um hábito positivo. Pensa aí como fica a tua vida daqui a um ano, se você de verdade implementar tudo isso, quantos hábitos você modifica em um ano, se você modifica coisas aí em um mês, para pensar em um ano, como é que a tua vida fica. Então se você hoje não está confortável, satisfeito na vida que você está, o meu convite para você é esse. Começa a perceber aquilo que precisa ser modificado, vai no passinho que você consegue dar, mas não para. Isso é fundamental, não para, porque às vezes as pessoas não conseguiram fazer do jeito que queriam, elas vão lá e desistem, né? Não desiste, ajusta, faz de novo, faz de outro jeito, mas não desiste
de mudar hábitos negativos por positivos. Não desiste de fazer mudança comportamental, não desiste de viver bem, não desiste de você, não desiste aí da tua vida. Gratidão enorme por você ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Reforço, se você está comigo aqui até o final, é porque você, de verdade, é uma pessoa diferenciada, porque você poderia estar fazendo qualquer coisa agora ou nada e você decidiu estar aqui comigo. Então, eu não tenho outro sentimento para demonstrar para você a não ser gratidão, gratidão, gratidão. É muito importante para mim, de verdade, você estar aqui. Eu faço esses vídeos por um propósito e é muito importante para mim essa nossa interação. E, claro, se fala em interação, vou pedir para você interagir aqui comigo, né? Escreve aqui embaixo o que você está achando desses vídeos, se está sendo valoroso para você, se está bacana. Deixa sugestões de assuntos que você gostaria que eu estivesse descomplicando também aqui através desses vídeos, com ações para a gente implementar. E de verdade é muito importante que você interaja comigo, porque quando você interage, primeiro que eu vou saber um pouquinho do que você sente, vou poder aperfeiçoar também o meu conteúdo e trazer também conteúdos que são de verdade pertinentes e relevantes para você. Uma outra razão muito importante é que quanto mais interação eu tenho aqui acerca desses vídeos, mais os algoritmos dessas ferramentas todas entendem que esse é um conteúdo de valor, então ele distribui muito mais para as pessoas. Então se você acha que esse conteúdo é relevante para você, que é coerente, que agregou alguma coisa aí na tua vida, curte, comenta, compartilha, marca as pessoas. Se você estiver me assistindo no YouTube, se inscreve no canal, é muito valioso ter você presente aqui no canal comigo. Clica no sininho das notificações, que toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. E aí você já fica sabendo, é avisado ali e já sai implementando todas as ações, tá certo? Gratidão mais uma vez, muito feliz de verdade de poder estar descomplicando aqui esses temas que são tão valiosos e preciosos na nossa vida. Beijo gigante e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!